Aí o Flávio compartilhando um pouco o produto dele. E vamos começar a nossa aula, pessoal. Toda sexta-feira, às 9h30 da manhã, você tem um encontro marcado comigo, onde você aprende a vender apartamentos na planta 100% online com uma equipe enxuta. Com o método FVI, a fórmula de venda para empreendimento imobiliário, partindo do absoluto zero, em apenas 39 meses, foram vendidos 557 apartamentos na planta, com uma equipe muito enxuta de corretores, de 3 a 5 corretores. Então, é isso que você aprende aqui nessas aulas todas as sextas-feiras. E na aula de hoje, preste atenção, você vai aprender como usar uma causa para criar conexão e vender muito apartamento na planta. Volto a repetir, pessoal, na aula de hoje você vai aprender como usar uma causa para criar conexão e vender muito apartamento na planta. O que eu vou passar para vocês hoje aqui eu não vi em nenhum lugar na internet, pessoal. Eu não vi isso aqui. Isso aqui eu não aprendi em nenhum curso, nenhuma faculdade, em nenhuma aula. O que vocês vão ver hoje aqui é algo único nosso, algo que é um grande ponto que faz com que o nosso método tenha o resultado que vocês estão vendo aí. E eu não achei isso na internet. Então, é uma aula muito especial que eu preparei para vocês. É algo que não se fala. Outros, pelo menos conteúdos que chegam até mim sobre vendas no mundo imobiliário, de apartamentos na planta, nunca vi nada parecido com isso que eu vou passar para vocês. Então, ó, o tema, né? Como usar uma causa para criar conexão e vender muito apartamentos na planta. Então, eu quero já compartilhar minha tela com vocês e vamos começar a aula aqui, porque eu preparei um conteúdo muito especial. Então, anotem tudo, preste muita atenção, porque é um conteúdo que vocês não encontram por aí, tá, pessoal? Para começar, né, para a gente partir da mesma página, acho que é legal a gente entender o que que é uma causa, né? Ó, pessoal, uma causa, de forma geral, é um motivo ou razão que justifica a existência, a ação ou o propósito de algo. É um motivo ou razão que justifica a existência, a ação ou o propósito de algo. Empresas ou marcas podem adotar uma causa para criar identificação e vínculo emocional com o público. Olha que interessante isso aqui, pessoal. Ao adotar uma causa, você consegue criar identificação e vínculo emocional com o público. Durante essa aula, vocês vão entender por que é muito importante criar essa identificação e esse vínculo emocional nos dias de hoje, no setor imobiliário, no mundo das vendas de empreendimentos imobiliários e de apartamentos. Vocês vão ver que se, hoje, se atualmente vocês estão passando por dificuldades nas vendas, e está difícil vender apartamento, difícil vender empreendimento, um dos pontos, acredito eu, que seja o assunto causa, tá? Porque uma boa causa, ela cria identificação e vínculo emocional com o público, que é algo muito importante para você ter resultados em vendas, tá? Vou dar um exemplo aqui, ó. Uma incorporadora que se posiciona como defensora dos investidores que querem viver de renda. Pensa um pouco, você é um cara aí, uma mulher, uma família que está buscando viver de renda. E você encontra uma incorporadora ou uma imobiliária que a causa que ela defende são os investidores que querem viver de renda. O que que isso vai causar em você? Isso vai gerar conexão autêntica, especialmente os que compram com base em valores. Hoje, eu vou mostrar para vocês aqui uma informação muito interessante. É, clientes que compram em base de valores e princípios. Isso é um grande ponto atualmente que diferencia a tua empresa das outras empresas, que diferencia a sua imobiliária das outras imobiliárias, que diferencia a sua incorporadora de outras incorporadoras, ou que diferencia você, corretor, de outros corretores. São os seus valores. Então, quando você defende uma causa, o que que acontece? Você vai gerar conexão com as pessoas, especialmente aquelas que compram com base em valores. Beleza, Franklin. E por que que eu devo adotar uma causa? Só por isso? Não, tem outros motivos. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu separei 3 motivos
que eu identifiquei na incorporadora onde a gente aplicou a FVI. Então, o conceito de usar uma causa para criar conexão e vender mais é uma das bases, um dos pilares do nosso método, que é a FVI, a Fórmula de Venda para Empreendimento Imobiliário. A FVI a gente aplicou em uma incorporadora e teve esse resultado que eu mostrei para vocês. Em 39 meses, a gente vendeu 557 apartamentos com uma equipe enxuta e muitos desses apartamentos, mais de 50%, foram vendidos pela internet. E essa incorporadora, onde a gente aplicou a FVI, tem uma causa muito clara. E eu vou usar ela de exemplo hoje nessa aula para vocês entenderem. E eu fui analisar essa incorporadora, eu fui analisar a base de clientes, eu fui analisar a incorporadora, que ela cresceu muito, pessoal. Ela partiu do zero em 2021, e agora, a metade de 2025, ela vendeu mais de 557 apartamentos. E uma das coisas que fez essa incorporadora ter esse resultado é porque ela adota uma causa. Ela tem muito claro a causa, a bandeira que ela defende. E um exemplo clássico hoje em dia, né, pessoal, é a política, né? Não tem como a gente não falar de política atualmente, né? A gente abre a internet hoje, aparece, sei lá, o Nicolas ou aparece um político de esquerda, ou seja, os políticos hoje usam muito bem o conceito de defender e abraçar uma causa. Eu vou dar um exemplo assim para vocês entenderem como é que isso ajuda vocês, como que isso vai. Vou usar um exemplo da política para vocês entenderem como que isso vai ajudar vocês a ter clareza sobre uma causa. Vou pegar um político de esquerda, né? Você escuta o discurso dele, você rapidamente entende que ele é de esquerda. E se você é de esquerda, você se identifica com ele. Agora, você escuta um discurso do político de direita, rapidamente você vai ver que aquele político tem um discurso, uma causa, ele defende a bandeira e valores da direita. Se você é de direita, você vai se identificar com ele. Dessa forma, facilmente, um perfil se conecta com o outro e outro perfil se conecta com o outro. E a tendência de você se conectar com quem defende uma causa que você defende é muito grande. Dessa forma, fica fácil você votar naquele político. E no nosso caso, fica fácil as pessoas comprarem nossos empreendimentos. Facilita muito o caminho, facilita muito o processo de decisão de compra para o investidor, para um cliente, se você defende uma causa e ele se identifica com essa causa, tá? Então, motivo um, pessoal. Os imóveis, eles hoje em dia, muito facilmente, podem ser vistos como commodities. Como assim, Frank? Como assim pode ser visto como commodities? O que é uma commodity, pessoal? Soja é uma commodity, milho é uma commodity, trigo é uma commodity. E por que é uma commodity? Porque é algo que é igual, né? Se eu sou um agricultor e eu vou vender soja para um silo, e o meu vizinho vai vender soja para um silo, é a mesma soja. É uma commodity. Logo, aquilo que é uma commodity tem um preço, ou aquilo que é percebido como uma commodity, você não consegue gerar valor, né? Soja é soja. Soja colhida é soja colhida. Não tem como eu querer cobrar mais caro pela minha soja, que é igual a do meu vizinho. E hoje em dia, pessoal, apartamentos, eles podem ser vistos como commodity. Por exemplo, se você é de uma imobiliária e você está vendendo apartamentos do empreendimento X, e a imobiliária do lado está vendendo os mesmos apartamentos do empreendimento X, o que é isso, pessoal? Vocês têm commodity. Vocês têm o mesmo produto. E aí, como é que você se diferencia? Como é que geralmente um cliente olha para uma commodity? Da seguinte forma: para ele, uma commodity não tem diferencial. Ou seja, soja é soja, trigo é trigo. A minha soja é a mesma soja do meu vizinho, muito parecida. Não tem um diferencial. E quando algo é uma commodity e não tem um diferencial, qual que é o diferencial? É o preço. Quem que vende mais barato? Então, quando você vende apartamento, você não defende uma causa e você é visto como um commodity, um a mais que está vendendo o mesmo produto, a pessoa que compra o imóvel, ela vai procurar aquele que tem o preço mais barato, a melhor condição de pagamento.
E aí você fica competindo por isso. Hoje a gente sabe que existem, se eu não me engano, tem mais de 100 mil incorporadoras no Brasil, milhares de imobiliárias, milhares de corretores, muitos vendendo produto muito parecido. Vamos pegar aí os corretores e as imobiliárias, elas têm três, quatro corretores imobiliários que vendem o mesmo produto, ou seja, está vendendo uma commodity. Ou tem incorporadoras que têm um empreendimento aqui, do outro lado da esquina, a concorrência tem o mesmo empreendimento. Ou seja, se vocês não abraçam uma causa para os olhos dos compradores, é o mesmo produto. Sendo o mesmo produto, é visto como uma commodity, não tem diferencial de valor, e o diferencial que ele usa como regra, quando ele identifica que é uma commodity, é o preço. Ou seja, o que tem o preço mais baixo, ele vai levar. Ah, Franklin, mas o meu empreendimento tem coisas diferentes que o da concorrência, logo ele tem valor agregado. Ok, e você está comunicando isso do jeito certo? Você está comunicando esse diferencial através dos seus valores, através de uma causa? Porque se você tem diferença, se o teu produto é melhor que o da concorrência, mas você não está comunicando isso através de uma causa, o teu público, o teu perfil de cliente ideal, ele vai ter dificuldade em enxergar aquilo como um valor. Então, um dos motivos que eu separei aqui para você defender uma causa e usar uma causa na tua comunicação é porque hoje em dia tem muito apartamento em tudo que lugar, tem muita imobiliária, muita corretora, muito corretor. Logo, se você não abraça uma causa, você está vendendo, você é um a mais que está vendendo um imóvel. E isso não é bom. Um exemplo é a Apple. A Apple vende celular, a Samsung vende celular também, mas a Apple tem uma margem de lucro muito maior nas vendas de celulares. Ela vende um único modelo de celular e a Samsung tem vários modelos para vários públicos, e adivinha quem vende mais celular a nível de volume de celular no mundo é a Apple. Por quê? Porque a Apple ela tem uma maior clareza na causa que ela defende para o público dela. Então as pessoas não estão comprando só pelo preço, só pelo produto, elas estão comprando pela causa que você defende, pelos valores, o propósito, os motivos que você está mostrando que você construiu aquele produto. E hoje aqui eu vou mostrar para vocês, pessoal, como que vocês constroem uma causa. Eu vou passar aqui uma parte importante do nosso processo de como que se constrói uma causa, tá? Lá na nossa mentoria, na mentoria FVI, eu tenho um encontro individual com cada mentorado por mais de 2 horas, onde eu faço um cheque de mais de 50 perguntas e os meus mentorados saem dessa reunião de diagnóstico com uma causa desenhada e um plano de ação. Aqui não tem como fazer isso, eu vou fazer com cada um de vocês e a gente vai ficar o dia inteiro aqui fazendo isso. Mas eu trouxe elementos suficientes para vocês começarem a construir a causa para vocês também, tá? Agora, se vocês querem se aprofundar mais nisso, vocês querem levar isso de uma forma, querem acelerar o processo de criar a causa e levar isso para o público de vocês, a gente ajuda também através da nossa mentoria, tá? Mas na aula de hoje aqui vocês já vão sair também com um caminho, uma noção, uma rota bem clara do que vocês têm que fazer para ter a causa de vocês também, tá? Qual é o motivo 2, pessoal? Abraçar uma causa, defender uma causa, constrói base de fãs e não somente compradores. O que vocês acham que tem mais valor? Você ter simplesmente compradores ou você ter uma base de fãs? É bem óbvio, né, que a gente quer uma base de fãs e não simplesmente compradores, porque quem vem por preço vai por preço. Agora, quem vem por valor, quem vem por princípio, quem vem por uma causa, se sacrifica e fica por uma causa. Então, o segundo motivo de você abraçar uma causa e comunicar isso na sua incorporadora, na sua imobiliária, se você é um corretor e você tem uma capacidade de produzir conteúdo na internet e se posicionar, um segundo motivo é você construir ter uma causa, porque você constrói uma base de fãs e não somente compradores, tá? E aqui entra um ponto muito importante, pessoal, preste atenção nisso. 83% dos brasileiros compram de marcas alinhadas com seus valores pessoais. Pesquisa mostra que consumidores gostam de marcas que se posicionam e são transparentes com os seus valores. 83% dos brasileiros. Ou seja, a maioria deles, se você parar para pensar, você que está aqui comigo hoje, se você parar para pensar
Por que que você compra das marcas que vocês compram? Vocês vão começar a identificar que é porque vocês têm um alinhamento, uma conexão com os valores ou os princípios dessas marcas. E vocês vão ver que tem marcas que têm até um produto um pouco mais caro, um preço mais caro, mas vocês compram porque vocês estão alinhados com os valores dessas marcas. Então, vocês já estão entendendo um pouco aqui o que é abraçar uma causa, né? Abraçar uma causa, como eu expliquei aqui em cima, ter uma causa é isso aqui, ó. Cadê aqui, ó? O que é uma causa? É defender de forma geral um motivo, uma razão que justifica a existência ou ação ou propósito de algo. E a forma de você fazer isso é compartilhando os seus valores, os seus princípios que justificam por que você abraça essa causa. E aqui tem a matéria que saiu na Exame, de uma pesquisa que foi feita, 83% dos brasileiros, deixa eu só fechar isso aqui, dos brasileiros compram de marcas alinhadas com os seus valores pessoais. Olha aí, pessoal. Se você hoje não tem uma causa, você está deixando de alcançar um público muito grande que poderia estar comprando de você. Olha aqui, ó. Quem fez essa pesquisa é a Century Strategy, que é uma empresa global de pesquisa e desenvolvimento, e chegaram nessa conclusão aqui. Ó, além disso, 76% disseram que suas decisões de compra são influenciadas pelos valores propagados pelas marcas e pelas ações dos seus líderes. Em outra pesquisa aponta que 87% dos brasileiros afirmam desejar que as empresas sejam mais transparentes sobre a origem dos seus produtos. Eles estão levando em conta isso aí. Aqui fala da Magazine Luiza, do McDonald's, de várias marcas. Trazer, eles não querem empresas que traiam as suas crenças. E é isso que eu vou mostrar para vocês hoje aqui, tá? Ó, outro motivo de você abraçar uma causa é que você atrai clientes e parceiros alinhados com os seus valores. Por isso que eu digo, você não está trazendo somente um comprador, você está trazendo pessoas que defendem aquele mesmo princípio que você. Vou dar um exemplo meu. Eu, dia 11 de janeiro desse ano, eu viajei de Florianópolis até o Paraguai. Viajei de Florianópolis até o Paraguai. E eu sou fã de algumas marcas. Eu admiro alguns empresários. Eu gosto muito do velho da Ravan, eu acho muito interessante o que ele faz na internet, como é que ele tem a capacidade de administrar os negócios que ele administra. Ele, para mim, é um cara excelente. Cara, ele tem milhares de colaboradores, uma empresa gigantesca, então eu admiro ele. O outro cara que eu admiro muito é o Flávio Augusto, do Geração de Valor, da WiseUp. O cara é incrível, o exemplo que ele traz como empresário, a forma como ele valoriza a família, eu acho incrível. E um outro empresário que eu acho incrível também é o Junior Dursky, que é o criador do Madeiro. Vocês devem conhecer o Madeiro, eu acho, né? A rede de restaurantes do Madeiro. Para vocês terem uma ideia da minha viagem, que eu saí de Florianópolis. Por que eu estou contando essa história para vocês? Porque eu ajustei a minha viagem, pessoal, olha que louco isso. Eu ajustei o horário da minha viagem para mim passar de meio-dia ou perto do horário do almoço em um restaurante do Madeiro. Olha que louco isso. Eu gosto tanto do produto deles, eu acho tão legal o atendimento deles, eu acho tão bacana a forma como ele traz a história dos produtos dele. Ah, era um doce de leite da avó dele, era uma receita da tia dele. Eu acho legal a forma como ele valoriza os colaboradores dele. Eu entro no restaurante dele, geralmente no papel que tem na mesa tem uma história de algum gerente dele. Eu vejo entrevistas dele, eu me identifico com o Junior Dursky. Ele é descendente de polonês, eu também sou descendente de polonês, sou polaco. Então tem uma série de coisas que causam uma admiração minha com ele, uma identificação de valores com ele, que fez eu ajustar o meu tempo de viagem, o horário que eu saí de Florianópolis, viajando até o Paraguai, para parar em Guarapuava, no Paraná, e almoçar no restaurante dele. Olha que loucura isso.
Isso é defender uma causa, que é o melhor hambúrguer, o best, como é que é? O best burger of the world. Essa é a bandeira que ele alcança, a causa que ele defende. O melhor hambúrguer do mundo. Eu não sei se é o melhor do mundo, mas é um dos melhores que eu já provei. Em todo restaurante dele que eu vou, a qualidade é muito parecida. O Andrés, meu sócio, que está aqui comigo assistindo aqui essa aula, a gente viaja muito para Brasília. A gente ajusta, né, Andrés, o nosso horário de voos, de almoço, de jantar, para chegar em Brasília e jantar ou almoçar no restaurante Madeiro, lá no aeroporto de Brasília. A gente faz isso. E se vocês vão começar de observar o comportamento de vocês, vocês vão ver que vocês têm comportamento para poder consumir produtos de marcas que defendem causas que vocês se simpatizam, se conectam. Então, quando você isso é construir uma base de fãs e não somente compradores. Ó, pessoal, ao defender uma causa, você atrai naturalmente um público que pensa como você, seja cliente, colaborador ou parceiro. Isso facilita parcerias, fortalece a comunidade em torno da marca e constrói um crescimento mais sustentável. Nessa incorporadora, onde que a gente aplica essa causa, a gente tem investidores que compraram em todos os empreendimentos que eles lançam. A gente tem investidor que espera eles lançar um próximo empreendimento para comprar deles de novo. A gente tem investidor que está presente em toda a live dele, falando, comentando. A gente tem investidor que recomenda contato e fala, compra dessa incorporadora porque essa incorporadora é boa. A gente tem investidor que deixa de comprar carro, que deixa de viajar para guardar dinheiro e comprar apartamento deles, porque identifica a mesma causa. Então, isso é uma loucura o poder que tem você defender uma causa. E não é muito difícil, pessoal. Vocês vão ver aqui. Eu vou passar para vocês aqui como que vocês, ó, eu vou passar para vocês aqui, ó, como que cria uma causa, tá? São 4 passos que eu vou passar para vocês. Na verdade, é 1, 2, 3. Vamos corrigir a aula ao vivo. 3, 4, 5, tá? Então, hoje em dia, pessoal, não é mais somente vou vender apartamentos, vou fazer um lançamento, vou fazer um vídeo na internet. Não. Se você quer realmente vender bastante, você quer realmente construir uma base de fãs, adotar uma causa vai fazer você se diferenciar dos outros. Você não vai ser visto mais como igual aos outros. Você vai ser visto diferente pela causa que você defende. E o terceiro motivo, que é uma razão totalmente financeira de você defender uma casa, é que aumenta o seu LTV. O que é um LTV, Franco? Um LTV é uma métrica que calcula quanto um cliente gera de receita para o seu negócio durante todo o período em que mantém uma relação com a sua empresa. Você não tem que olhar para um cliente só pelo um apartamento que ele compra de você. Você tem que olhar para o seu cliente e entender que durante a vida dele, ele pode comprar de você 10 imóveis. E aí eu pergunto, quanto que você vai ganhar desse cara se ele comprar de você 10 imóveis? Se você é uma imobiliária, você calcula a tua margem. Isso é LTV, o Lifetime Value. É o valor que o cliente gera para você durante a vida útil dele, durante toda a vida dele. A Apple, quando ela calcula... por que a Apple todo ano lança um celular novo? Porque ela entendeu que todo ano, se ela lançar um celular novo, X% da base de fãs dela vai comprar um novo celular. E ela sabe que, em média, a pessoa compra celular por 10, 20 anos. Logo, ela tem um lifetime value. Apartamentos a gente calcula dessa mesma forma. Quantos apartamentos um cliente teu pode chegar a comprar durante toda a vida dele? A família dele, os descendentes dele. Pô, se tu vai calcular, vamos pegar eu hoje, eu tenho 34 anos, eu tenho 2 apartamentos hoje que eu já comprei. Beleza, eu na minha vida provavelmente vou comprar, sei lá, 10, 15 apartamentos. O meu filho, se ele também abraçar a causa da incorporadora ou da corretora que eu compro, ele também vai comprar 10, 15 apartamentos. O meu neto também. Quando vê toda uma família, 2, 3 gerações de família estão comprando 30, 40, 50 apartamentos. Isso é um lifetime value. Se você constrói uma base de fãs, Quanto, quantas pessoas vocês já viram que
eram fãs de banda, de música, e os filhos viraram fãs também. Essa semana eu vi um vídeo do Zezé de Camargo e Luciano, onde eu não sei qual que é o Zezé de Camargo, não sei qual que é o Luciano, mas o que faz a segunda voz, ele viu em um show como é que a filha de uma mulher cantava todas as músicas dele. Todas as músicas. E ele se admirou com aquilo, porque era uma adolescente, uma menina de 11 anos, e naturalmente uma menina de 11 anos hoje não escuta Zezé de Camargo e Luciano. Mas quem que ensinou aquela menina a cantar todas as músicas do Zezé de Camargo e Luciano? Foi a mãe dela, que era fãzaça. Aí ele chamou a família para depois do show tirar foto com ele. O que ele ganha com isso? Vamos olhar para o lado do negócio. Ele ganhou mais um cliente. Uma menina de 11 anos que comprou ingresso para ir no show dele, que compra camisa, que vai em show. Ou seja, ele não tem uma cliente, ele conquistou a mãe da menina, uma fã, que já passou essa fidelidade para a filha. Provavelmente essa filha vai passar para a filha dela, e dessa forma você vai construindo base de fãs e vai aumentando o seu LTV. Então, esse é um motivo a mais para você defender uma causa. É que essa causa vai te ajudar a aumentar o seu LTV, que é o seu. É o quanto de receita o cliente gira para você durante todo o período que ele mantém uma relação com a sua empresa. A gente tem investidores aqui nessa incorporadora que a gente faz isso, que já investiram nos 4 empreendimentos que a incorporadora lança. Por quê? Porque ele já deixou claramente explícito que ele defende a mesma causa que essa incorporadora defende. E ele até hoje não comprou apartamentos de outras incorporadoras porque ele não se identifica com a causa das outras incorporadoras. Pessoal, quero saber de vocês. Comente no chat. Dá para entender o que eu estou querendo passar para vocês? Vocês estão entendendo a importância de defender uma causa? Que eu quero ir agora aqui, pessoal. Eu quero ir para a parte de como criar a sua causa, tá? Eu vou ir mais para uma parte prática da aula. Mas antes disso, eu quero saber se vocês estão entendendo. Então, comente aqui no chat se tá muito bom, diz a Daniele. Se dá para entender aí o que eu estou querendo dizer para vocês. Olha, chegou a esfriar meu café, já tá frio aqui. Tá dando para entender, pessoal, a importância de uma causa? Tá dando para entender os benefícios que vocês vão adquirir, vão receber ao abraçar ou defender uma causa? Manda no chat aí do Zoom para mim saber. Tem um chatzinho aí que vocês podem clicar e mandar. Vocês têm pergunta também? Mandem pergunta aí para mim, beleza? Bora lá, bora lá. Como criar uma causa? Vamos lá, são 5 passos, pessoal. Que hora que é? Bah, vai dar tempo, legal. Passo 1, clareza sobre você. O primeiro passo para você abraçar uma causa. Vamos ver o que estão mandando. Maravilha, sim. Jenny, Cristina, legal, pessoal. Querem mandar pergunta? Pode mandar também. Vamos lá. Primeiro passo é clareza sobre você. Se você não viu que as pessoas elas fazem quando elas compram de uma empresa que tem uma causa, elas se conectam com o mesmo propósito daquela empresa, com a mesma razão de existir daquela empresa e com os mesmos valores e princípios que aquela empresa defende. Então, você que está me ouvindo aqui, seja alguém de uma incorporadora, de uma imobiliária, um corretor, você tem que ter claro qual é o teu propósito, você tem que ter claro quais são os valores que você defende. Então, o primeiro passo para você criar uma causa é ter clareza sobre você. Lembra que eu falei para vocês que na nossa mentoria existe um diagnóstico, onde eu converso 2, 3 horas com os meus mentorados e trato de já identificar o posicionamento, identificar a causa e realmente já a partir desse diagnóstico ter clareza da causa que o meu mentorado defende? Então, eu trouxe perguntas que eu faço para eles. Lá eu faço umas 50 perguntas. Eu tratei de, de trazer aqui é, 4 perguntas que eu acredito que se vocês respondem essas 4, você já tem uma boa base para começar aqui a construir a causa de vocês, tá? Esse material que eu estou mostrando para vocês, pessoal, esse mapa mental,
eu vou disponibilizar ele de forma gratuita para vocês, tá? Então, se vocês querem ter acesso a esse mapa mental, o que que vocês têm que fazer? Ficar até o final da aula aqui comigo. No final da aula, eu vou disponibilizar um link. É um link onde tem um formulário com uma pesquisa de satisfação da aula. Então, vocês vão completar esse formulário e depois que vocês completarem esse formulário, vai ter lá o link para vocês terem acesso a esse mapa mental, tá? Então, vocês vão ter acesso a todo esse material que eu estou mostrando para vocês. Basta ficar até no final da aula e completar o formulário. Então, vamos lá, pessoal. Primeira pergunta para vocês terem clareza sobre você. Qual personalidade seu negócio projeta? Pensam comigo. Vocês já pararam para pensar? Se fosse para descrever o negócio de vocês como uma pessoa. Reflitam comigo. Se fosse para descrever o negócio de vocês como uma pessoa, quais adjetivos descreveriam a personalidade dessa pessoa, se o negócio de vocês fosse uma pessoa? Porque, como vocês viram, pessoal, 83% das pessoas compram de marcas que defendem uma causa, compram de marcas onde os líderes têm clareza de uma causa. E quando a gente fala de líderes, a gente fala de pessoas. Então, a pergunta é: o que que descreve a personalidade de vocês que estão me ouvindo aqui? Ou da pessoa, da empresa de vocês que representa o rosto dessa empresa? Então, para fazer esse exercício de qual é a personalidade do negócio, qual personalidade o seu negócio projeta, pensam na pessoa que é o rosto, é a cara do negócio de vocês, é a que aparece na comunicação do negócio de vocês. E pense na cultura do negócio de vocês e liste alguns adjetivos que descrevam o posicionamento do seu negócio no mercado. Franklin, como assim alguns adjetivos? Ah, uma pessoa honesta, uma pessoa que transmite autoridade no assunto. Eu estou dando exemplos, tá, pessoal? Não que vocês têm que colocar isso. Uma pessoa extrovertida, uma pessoa informal, tá? Uma pessoa que transmite cuidado, cuidado com as outras pessoas. Uma pessoa que transmite empatia. Descrevam adjetivos que personalidades de pessoas têm que, se fosse pensar no negócio de vocês como uma pessoa, são adjetivos que descreveriam a personalidade do negócio de vocês como uma pessoa, tá bom? Então, esses exemplos que eu coloquei aqui não são exemplos que vocês têm que colocar, são exemplos que eu estou dando de adjetivos que poderiam ser adjetivos que uma personalidade do negócio teria, tá? Outra pergunta, pessoal, dê uma visão geral do seu negócio. Isso aqui é muito importante, ó. É o seguinte, o que você faz para quem vende e o que te faz diferente de todo o resto. Muito importante ter clareza disso, pessoal. O que que você faz? O que que você faz? Para quem você vende? Qual é a pessoa que mais compra de você? E o que que te faz diferente de todo o resto? Descreva essas 3 perguntas. Outro, qual é o perfil de cliente que mais compra de você? E explique por que esse cliente compra e por que escolhe comprar com você e não com outros corretores, incorporadoras ou de outros empreendimentos. Vocês têm que ter clareza, pessoal, de qual que é o perfil de cliente que mais compra de você e por que que ele compra de você. Aí já vai estar uma grande resposta de uma possível causa que vocês possam defender. Talvez vocês já estão comunicando, talvez você já esteja comunicando uma causa inconscientemente, e uma forma de você descobrir ela é fazendo essa pergunta aqui: qual é o perfil de cliente que mais compra de você?
e explique por que esse cliente compra e por que ele escolhe você. Franklin, eu não sei por que esse cliente compra de mim, por que ele me escolhe. Então, converse com os seus clientes. Vai lá e fala com eles. Pergunta, pô, por que você comprou de mim? Responda 3 motivos do porquê que você comprou de mim. Nessa incorporadora, pessoal, que a gente aplica a FVI, que a gente vendeu esses 557 apartamentos em 39 meses, a gente faz mais de 6 pesquisas com cliente anualmente. Mínimo a cada 2 meses a gente está entrevistando e conversando com o cliente. Porque o cliente é o centro dos negócios hoje, pessoal. Você já deve ter ouvido falar por aí isso, né? Todo dono de negócio, de grandes negócios falam isso, professores na internet, mas isso é uma realidade. Hoje, o centro dos negócios são os clientes. Sem cliente, o negócio não existe. E hoje é muito fácil. Por exemplo, antigamente, não era o cliente o centro do negócio. Teve uma época que o centro do negócio era o vendedor, porque o vendedor conseguia chegar até o cliente. E o cliente que não comprava daquele vendedor, vamos pegar, pessoal, em 1700. Eu tinha lá uma mercearia, um mercadinho. Cada 90 dias passava um vendedor. Se eu não comprava daquele vendedor, eu ia ficar sem produto no meu negócio. Então, o centro dos negócios, em 1700 e pedrinha, não era o cliente. Era quem? Era o vendedor. Então, a empresa tinha que agradar o vendedor e o cliente tinha que sim ou sim comprar quando o vendedor aparecia. Hoje em dia já não é mais assim. Teve uma época que o grande diferencial era a indústria do negócio. Um negócio que tinha uma produção rápida, custo baixo, tinha um grande diferencial. Hoje em dia, pessoal, qualquer um monta qualquer tipo de indústria. Tu vai lá na China lá, e tu manda fazer qualquer produto, e qualquer um vai lá na China e manda fazer qualquer produto. É fácil. Hoje em dia, quem vende roupa aqui no Brasil compete com a Shein, que vende lá da China, que o cara compra pelo site. Então, qual que é o grande diferencial hoje dos negócios? O centro dos negócios hoje, pessoal, são os nossos clientes. Faz agora uma semana, eu postei um carrossel. Essa semana eu postei um carrossel no meu Instagram. Não sei se vocês viram. Quem viu, levanta a mão aqui. Eu mostrei como é que a gente vendeu 5 apartamentos em 24 horas. Adivinha como é que a gente vendeu 5 apartamentos em 24 horas? Vocês conseguem adivinhar como que a gente vendeu 5 apartamentos em 24 horas? O que que a gente fez? A gente rodou uma pesquisa com a nossa base, com a nossa audiência, e perguntou qual seria a condição de pagamento ideal para ele poder fechar negócio conosco e qual seria o ticket ideal para eles fechar negócio conosco. Eles falaram lá que o ticket ideal seriam apartamentos ao redor de 400 mil reais e se pudesse pagar em parcelas corridas, sem entrada, mas com reforços anuais. Aí o que a incorporadora fez? A incorporadora ela tinha lá 5 apartamentos disponíveis de 800, 900 mil reais e os próprios donos da incorporadora tinham adquirido desse empreendimento apartamentos e estúdios de ticket mais baixo, de 500, 400, 600 mil reais. Então, os donos da incorporadora fizeram uma troca. Eles pegaram aqueles apartamentos de 900 mil reais para eles e colocaram para disponibilidade produtos com um ticket de 500, 600 mil, que era o que a gente identificou que faltava para a galera tomar uma decisão e investir. Que eles responderam na pesquisa. Aí a gente foi lá com a incorporadora e falou: essa é a forma de pagamento que esse pessoal está disposto a investir. Dá para fazer essa forma de pagamento? Eles falaram sim. O que a gente fez? A gente criou uma oferta, a gente criou um evento online. Quem me acompanha há mais tempo aqui sabe que a gente vende muito através de evento online. E nesse evento online, a gente disponibilizou apartamentos com o ticket que a gente identificou na pesquisa e condição de pagamento que a gente identificou na pesquisa. O que aconteceu? A gente vendeu 5 apartamentos em menos de 24 horas. Qual que é a moral da história, pessoal? A gente fez isso aqui, ó. Converse com seus clientes. A gente rodou uma pesquisa. Então, hoje o centro é o cliente. Então, você tem que ter clareza de você e você tem que ter clareza do seu cliente. E, por último, quais são os seus 5 principais valores inegociáveis? Lista ali.
que você são valores inegociáveis que você tem? Tenha clareza disso, tá? Esse é o passo 1. Vamos para o passo 2. Tenha o seu perfil de cliente ideal no centro da sua empresa, que é o que eu acabei de falar, né? E como que você como que você constrói um perfil de cliente ideal? Um PCI. Tenha clareza do que ele deseja, tenha clareza do que ele espera da sua empresa, entenda por que ele compra de você e entenda quem é ele, tá? Como assim quem é ele, Frank? E dentro de entender quem é ele, entendo que gera conexão e identificação entre vocês. Então, quando eu falo quem é ele, vocês têm que pensar assim, pessoal. Eu vou falar de quem é o perfil de cliente ideal dessa incorporadora que a gente aplica esse método. Ó, o perfil de cliente ideal dessa incorporadora é o Pedro, que tem de 40 a 60 anos. Ele tem de 2 a 3 filhos. Ele é dono de empresa. Ele é formado em uma faculdade, geralmente da administração ou de alguma faculdade de engenharia. Ele ganha um salário de 25 mil reais. Ele fez um curso online que fez abrir a mente dele e entender que ele tem que diversificar os investimentos dele. Ele já está cansado de ter que trabalhar para poder ter dinheiro para a empresa, para a família dele. Ele entende que é um risco a fonte de dinheiro dele ser depender unicamente dele. Ele entende que ele precisa diversificar. Ele tem um perfil mais conservador de investimentos. Ele é avesso a investir na bolsa e ele procura investimentos mais tradicionais e mais estáveis. E ele quer poder se aposentar com o próprio investimento dele e não se aposentar pelo INSS do governo. Esse é o meu perfil de cliente ideal. Aí eu pergunto para vocês, quando eu falo dessa forma, não fica mais fácil entender para quem que eu tenho que vender? Fica, né? Quando eu falo do Pedro dessa forma, fica muito mais fácil entender o que motiva ele, o que eu posso trazer para minha casa para gerar conexão com ele. Pô, ele tem filhos, ele quer viver de renda, ele quer se aposentar, mas não depender do governo. Fica muito mais fácil entender o perfil desse cara e ver se eu tenho uma causa que me conecta com esse cara. Por isso que é muito importante vocês terem o perfil de cliente ideal de vocês mapeado, porque gera clareza de quem é a pessoa que compra de vocês e fica muito mais fácil comunicar os seus princípios e valores e ver se esse cara conecta não com os seus princípios e valores e ganhar e receber os benefícios de abraçar uma causa que eu já mostrei para vocês aqui, tá? Passo 3, pessoal. Criar uma proposta única de valor. O que é uma proposta única de valor, pessoal? É uma frase clara e direta que responde a seguinte pergunta: por que o cliente deve escolher o meu produto e serviço e não o do concorrente? Vamos lá, pessoal. Olha, hoje na internet, o que a gente procura das pessoas na internet? Eu vou chegar mais perto para falar mais perto com vocês. A internet nos permite ter a atenção das pessoas, né? Ó, hoje eu estou aqui com vocês, a gente tem de 6 a 8 pessoas aqui prestando atenção no que eu estou falando. Em algum lugar, pessoal, a minha proposta única de valor conectou com vocês. Em algum lugar vocês leram uma frase minha que chamou a atenção de vocês e respondia por que vocês devem me escolher e não escolher um outro cara que ensina sobre como vender apartamento na planta. E essa frase eu não criei ela do nada, como mágica. Tem um método, tem uma estratégia, é um pouco do que eu estou passando para vocês. Com isso eu consigo a atenção de vocês. E marketing é isso, pessoal. Marketing é você ocupar um espaço na mente das pessoas. Vocês podem ver que vocês compram de marcas, de empresas, de pessoas que ocupam espaço na mente de vocês. O que os influencers fazem hoje? Eles criam conteúdo
entretenimento e ocupam espaço na mente das pessoas. E quando eles lançam algum produto, essas pessoas compram, porque essas marcas estão na mente das pessoas. Então, como é que você consegue chamar a atenção da pessoa aqui na internet? Porque pensa um pouco, a internet, você entra no Instagram hoje, no YouTube, tem milhões de conteúdos, milhões de vídeos, milhões de postagens, milhões de marcas. Como que eu chamo a atenção de uma pessoa que pode comprar de mim? Tendo uma causa já é um bom primeiro passo, que eu estou falando para vocês. Mas a coisa que vai fisgar o cara, que vai chamar a atenção de primeira, é uma proposta única de valor. A gente na internet tem, pessoal, 4 segundos quando você quer chamar a atenção do seu perfil de cliente ideal para chamar a atenção dele, para ele começar a gostar e se interessar em vocês. E a forma de vocês conseguir chamar essa atenção é criando essa proposta única de valor. E eu vou mostrar a proposta única de valor dessa incorporadora que a gente teve esse resultado aí, 557 apartamentos em 39 meses. Essa aqui é a proposta única de valor deles. Está em espanhol, porque é uma incorporadora do Paraguai, mas eu vou traduzir em português para vocês, tá? É assim, ó. Construa a sua liberdade financeira investindo em imóveis. Já começa por aqui, pessoal. Aqui não é imóvel para você ir para a praia e você passar férias, tá? Aqui é imóvel para você construir a sua liberdade financeira. Agora se coloca no lugar do Pedro, que é o perfil de cliente ideal dessa incorporadora que eu descrevi para vocês. É o cara que viu que precisa ter outras fontes de ingresso, ele viu que ele não quer mais depender de trabalhar para ele poder pagar as contas da casa dele. Quando ele entra aqui no site dessa incorporadora e lê essa frase, o que acontece? Opa, aqui tem algo que eu estou procurando. Então ele vai entrar nesse site e vai ler o seguinte: eu construo a sua liberdade financeira investindo em imóveis. A incorporadora criada por investidores para investidores que buscam alta rentabilidade. Te ajudamos a viver de renda com investimentos em apartamentos nas regiões mais rentáveis de Assunção, no Paraguai. A minha pergunta que eu deixo para vocês, está claro ou não está claro qual é a proposta única de valor dessa incorporadora? Se coloque no lugar de uma pessoa que quer viver de renda e que já concluiu que investir em apartamento é a forma que ela quer construir a liberdade financeira dela. Eu pergunto para vocês, essa pessoa vai ou não vai prestar atenção nessa incorporadora? Vai. Ou ela vai prestar atenção na incorporadora que fala, compre o meu apartamento? Não vai prestar atenção na incorporadora que fala, compre o meu apartamento. Ou na imobiliária, ou na corretora, ou no corretor. Vai prestar atenção naquele que tem um posicionamento e abraça uma causa que ele se identifica. E nesse caso, ele está procurando imóveis para viver de renda. E essa frase aqui, pessoal, por inversionistas, para investidores, ela tem um, uma conexão muito forte. Eu vou contar uma história aqui para vocês. Tem um investidor que ele é um engenheiro que trabalha numa fábrica de cerveja aqui, e o que levou ele a comprar 4 apartamentos dessa incorporadora é essa frase aqui, ó, por investidores para investidores. Por quê? Porque em vários conteúdos, isso aqui faz parte da causa dessa incorporadora, tá? Mas para que vocês vejam o poder de abraçar uma causa. Essa frase aqui, ó. A incorporadora criada por investidor para investidor que busca alta renda. Esse cara, esse engenheiro dessa fábrica de cerveja, ele falou, cara, o que fez eu comprar de vocês é que vocês não são uma simples incorporadora que constrói e vende apartamento. Vocês são uma incorporadora que investem nos próprios empreendimentos e vivem aquilo que vocês falam. Como assim, Franklin? Talvez você aqui está se perguntando, como é que é isso? Os donos dessa incorporadora, pessoal, eles também investem nos empreendimentos que eles lançam. Eles também estão buscando viver de renda com investimentos em apartamentos. Eles também estão buscando a liberdade financeira.
Eles são pessoas que vivem a causa que eles defendem. A mesma coisa de um político que ganha muito voto. Tu vai ver o político que ganha muito voto, ele tem coerência naquilo que ele fala. Ele tá na rua defendendo, ele tá lá, não sei o quê, nananá, nananá. Aqui a gente faz a mesma coisa. Os líderes dessa marca, vocês que são os líderes das marcas de vocês, vocês têm que viver a causa que vocês estão defendendo. Então, se vocês estão procurando viver de renda, se vocês vendem uma causa que é viver de renda, vocês têm que estar vivendo essa causa. Nesse caso dessa incorporadora, os donos dessa incorporadora também investem em apartamentos para viver de renda. Eles criaram uma incorporadora porque eles são investidores que estão criando uma incorporadora para investidores. E fez com que um cliente comprasse 4 apartamentos de uma só vez, por causa dessa frase aqui. Então, uma proposta de valor tem esse poder e pode ter resultados dessa forma. Qual que é o passo 4, pessoal? Vamos lá. Isso aqui é muito legal. Isso aqui também vocês não vão ver em nenhuma parte por aí o pessoal falando isso aqui. Ó. Vou explicar para vocês o que é isso. Vocês têm que documentar tudo, pessoal. Vocês têm que registrar as coisas, vocês têm que parar de deixar tudo na cabeça e jogar tudo para um documento e transformar isso na causa de vocês. Vamos lá. Presta atenção nisso aqui, pessoal. Ó. 3 coisas, 3 ferramentas que eu uso aqui que faz com que eu consiga trazer a minha causa para a minha comunicação nas redes sociais, tá? 3 ferramentas que eu uso para transformar a minha causa em conteúdo e levar para a minha comunicação. Dentro do conceito de documente tudo. Primeiro, pessoal, tem um dicionário da sua causa. Se vocês prestarem atenção em pessoas que defendem uma causa, elas usam sempre das mesmas palavras. O que é isso? São jargões da comunidade. Vocês entendem esse conceito, pessoal? Que dentro da causa de vocês vão ter que usar jargões, frases que vão fazer com que todo mundo que participe da sua causa, que defenda a sua causa, se identifiquem por aqueles jargões da comunidade? A gente tem esses jargões aqui, ó. Dá uma olhada que loucura. Olha a lista de jargões que a gente tem. A gente tem um jargão que se chama o efeito bola de neve. O que a nossa comunidade de quem está querendo investir com essa incorporadora procura é construir o efeito bola de neve. O que é o efeito bola de neve, pessoal? É isso aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui. Aqui, ó. Vamos lá. Ó, aqui, a gente tem uma live explicando o efeito bola de neve, o efeito bola de neve explicado. De 0 a 5 apartamentos em 10 anos. Vocês conseguem entender o que quer dizer o efeito bola de neve? O efeito bola de neve, pessoal, é aquele negócio. Você investiu num primeiro apartamento. Quando aquele apartamento está pronto e você colocar ele para alugar, ele vai gerar um dinheiro que vai te ajudar a pagar uma parte da parcela do segundo apartamento. A partir do terceiro apartamento, os 3 já vão pagar um quarto apartamento. Depois os 4 vão pagar um quinto. Depois os 5 vão pagar mais 2. Isso gera um efeito bola de neve. A gente criou esse conceito e trouxe aqui para a comunicação. Então, a base de fãs dessa incorporadora, eles têm na cabeça deles que eles não têm que comprar apartamento, eles têm que construir um efeito bola de neve. É uma coisa única dessa comunidade. É um jargão que a gente criou aqui dentro dessa comunidade. Outro jargão é a jubilação temprana. O que é isso? Em espanhol, jubilação é a aposentadoria. Então, se eu vou transformar para o português, seria se aposentar cedo, entendeu? Aqui dentro dessa comunidade, todo mundo está procurando se aposentar cedo. Esse é um jargão, jubilação temprana. Outro jargão é os 3 pilares do apartamento rentável. A gente criou ferramentas para ensinar a galera da nossa comunidade como que eles identificam apartamentos rentáveis. Então, dentro dessa comunidade, existe uma ferramenta que se chama os 3 pilares do apartamento rentável. É uma fórmula
que a nossa audiência, os nossos fãs usam para saber se um apartamento é rentável ou não. Ou seja, a gente criou um jargão, uma ferramenta dentro da nossa comunidade, só existe aqui. Outras incorporadoras, outras imobiliárias não têm. O povo fica perdido. Outra é a regra 50-50. A gente criou uma regra para o cara saber se aquele empreendimento vai ter custos de condomínio baixo. Imagina você participar de uma comunidade, de uma incorporadora que te ensina como avaliar um empreendimento para ver se vai ter custo de condomínio baixo. Aqui a gente ensina através da regra 50-50, é um jargão nosso. A galera fica doida quando a gente traz essas ferramentas, se identificam e começam a usar essas ferramentas para avaliar os seus investimentos. Aí eu pergunto para vocês, de qual incorporadora o Pedro, que é o nosso perfil de cliente ideal, vai comprar? De uma incorporadora genérica ou de uma incorporadora que ensina ele como investir em imóveis? Que traz ferramentas e conceitos? Que defende a mesma causa dele, que é viver de renda? Ele vai comprar da incorporadora que está ensinando ele, que tem a mesma, o mesmo propósito que ele. Eu não sei se tem gremista, tem colorado aqui, é, que estão me assistindo aqui, porque o Grenal, né, que é o clássico do Inter e o Grêmio, é um dos maiores clássicos do futebol brasileiro. E vocês sabem que existe uma grande rixa, né? No estádio do Grêmio não tem nada pintado de vermelho, no estádio do Inter não tem nada pintado de azul. Ou seja, um time de futebol também é uma excelente forma de você criar, de trazer um exemplo de comunidade através de uma causa. Dentro do Inter tem músicas que são da torcida do Inter. Tem frases, tem jargões. É a mesma coisa aqui, pessoal. E essa aqui é a lista de jargões que a gente tem com essa incorporadora. Então, o que vocês têm que fazer? Um dicionário da causa de vocês e pensar em jargões. A gente tem o apartamento todo terreno, a gente tem o jargão que é viver de renda, tem o investidor imobiliário, a gente não chama de cliente, a gente chama de investidor imobiliário. Outro conceito que a gente trouxe é deixar um legado familiar. A gente viu que isso é algo muito importante na mente do nosso consumidor. Então a gente fala muito sobre deixar um legado para a família, né? Que a gente em algum momento vai deixar essa vida e que é de muito valor, né, para a gente. Como que uma missão de vida, deixar esse mundo e deixar alguma coisa para nossa família. E outro jargão que a gente criou são investimentos inteligentes. Então, as pessoas que participam dessa nossa causa e participam dessa nossa comunidade, elas se sentem pertencimento porque elas falam o mesmo idioma, falam sobre as mesmas coisas, falam sobre a mesma causa. Elas se sentem que estão numa tribo, elas se sentem entendidas, elas se sentem aceitas. Isso é algo social do ser humano. A gente precisa disso. Por isso que a gente participa de alguma religião. O CrossFit mesmo trabalha muito isso aqui. Não sei se vocês já estudaram o CrossFit. O CrossFit tem muito forte o senso de comunidade. Times de futebol têm muito isso, políticos têm muito isso. A gente aplica isso dessa forma para vender apartamento e vende muito, tá? Outra ferramenta, pessoal, banco de histórias. História vende muito, pessoal. Vocês podem prestar atenção que quando eu começo a contar uma história aqui, vocês prestam atenção. Quando eu contei a história do Madeiro, provavelmente vocês prestaram atenção no que eu estou falando. Então, sempre que você conta uma história, as pessoas param para prestar atenção. É muito mais divertido ouvir uma história do que ouvir alguém abrindo um Excel e falando uma coisa analítica. A gente foi ensinado a aprender através de histórias. Os nossos antepassados passavam, porque não tinha escrita, pessoal. Como é que tu passava uma informação? Como é que tu passava um aprendizado? Como é que tu passava um, um, um princípio de senso de comunidade nos primórdios da nossa existência? Através da fala, contando histórias. Isso ainda está muito presente na nossa mente. A gente gosta de ouvir histórias.
A gente gosta de quem conta histórias que a gente se conecta. Então, eu deixo aqui para vocês alguns exercícios de que histórias vocês têm que contar para conectar a causa de vocês com essa base de fãs e não de clientes. Uma história que vocês podem contar, pessoal, é a história que te levou a ser quem você é hoje. Qual é o principal aprendizado que você teve na sua história que te levou a defender a causa que você defende hoje? Eu vou contar uma história do meu sócio, o Silvio. Eu tenho uma imobiliária digital no Brasil, que é essa empresa aqui, ó, a Vertis Investe. Qual que é a nossa causa? Nossa causa é isso aqui, ó. Aqui você encontra apartamentos que se valorizam rápido e permite que você viva de renda. O Silvio, que é o meu sócio hoje, ele tem 50 anos, ele já teve 20 empresas e ele chegou agora com 50 anos de idade, com um bom patrimônio. Ele tem uma loteadora, mas ele entendeu que se ele parar de trabalhar, ele não tem fonte de ingresso. Ele só tem dinheiro entrando na conta dele se ele trabalhar, se ele vender terrenos. Ele tem uma loteadora com não sei quantos milhões de reais em terrenos, eu acho que mais de 15 milhões. Só que se ele não está trabalhando no dia a dia, ele não tem dinheiro. E ele entendeu que ele está numa idade que ele já quer dar uma desacelerada. Ele quer começar de poder estar mais tranquilo e ter dinheiro entrando na conta dele. E o que ele está fazendo? Ele está em busca de apartamentos que ele possa investir e possa viver de renda. No litoral de Santa Catarina. Ele escolheu fazer isso. Então, outras pessoas com a mesma idade do Silvio, que também estão cansadas de trabalhar, que tem uma empresa, que está ganhando dinheiro, mas que se para de trabalhar, não entra dinheiro na conta, vai se identificar com o Silvio. Outras pessoas que ouvem falar que o litoral de Santa Catarina é bom, que querem comprar apartamento lá, mas que não sabem por onde começar, vão gostar de assistir o Silvio, vão gostar de ver o Silvio, vão gostar porque o Silvio tem uma causa que eles também defendem. E o Silvio contou a história dele, está contando aqui do porquê que ele resolveu vender a loteadora dele e investir tudo em apartamento. A pessoa quer ouvir a história, vai criar um vínculo, vai se conectar, simpatizar com a história, com os princípios do Silvio. Daqui X tempo, o Silvio vai abrir e vai falar: Ó, pessoal, estou vendendo apartamento aqui para viver de renda. Eu já comprei 2. Você quer comprar também? Compra de mim. E vai vender um monte de apartamento para essa galera também. Porque tem clareza da história que levou ele a ser quem ele é hoje. Contem história, pessoal, de onde vocês vierem. Qual é a origem de vocês? O ser humano, pessoal, ele tende a comprar de quem ele conhece. Então, conta a tua história, de onde você vem. Tua história é única. Você passou por perrengue, por dificuldades únicas, que se você contar para as pessoas, elas vão se identificar e vão gostar de você. Conta de como que você chegou onde você está hoje. O que você fez? Quais foram os obstáculos que você enfrentou? E quanto que te leva a levantar da cama todos os dias? O que faz você levantar da cama todos os dias? Você quer ganhar dinheiro? Conta, fala, eu quero ganhar dinheiro, quero ajudar os outros a ganhar dinheiro. O que faz o Franklin levantar da cama todos os dias? Eu quero colecionar histórias de corretores, de imobiliárias e de incorporadoras que venderam muito apartamento aplicando o meu método, através da minha mentoria. A Karen, por exemplo, que é uma mentorada minha, outro dia ela fez um evento online, ela fez um VGV de quase 5 milhões com um evento online. E ela investiu 12 mil reais. A Karen investiu 12 mil reais e ela fez 250 mil reais em corretagem. A Karen fez 250 mil reais em corretagem e investiu 12 mil reais para fazer um evento online. Ela teve 21 vezes o retorno sobre o investimento aplicando o meu método da FVI. Então, o que me leva, pessoal, a levantar da cama todos os dias é isso. Eu quero conhecer a história de 1.000 pessoas que aplicaram o meu método e tiveram resultados como o da Karen. Isso que faz me levantar da cama todos os dias. E eu pergunto, o que faz vocês levantar da cama todos os dias? Contem
essa razão, as pessoas se conectam com isso. As pessoas vão querer te ajudar a alcançar a causa que você está querendo alcançar também. Tem um livro, pessoal, que eu recomendo para vocês, que é isso aqui, ó. Putz, cadê o meu livro? Tá aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Espera aí. Deixa eu mostrar o meu livro para vocês aqui, ó. Esse livro aqui, ó, vocês vão ler, ó. Aqui, ó. Esse livro, pessoal, ó. Tribos. Leiam esse livro. Tribos de Seth Godin. Não sei como que se pronuncia. Tribos de Seth Godin. O mundo, ele tá carente de líderes. Nós precisamos de líderes. Não sei se líderes é a palavra certa, mas o mundo precisa de líderes. Estamos carentes de pessoas que têm uma causa e buscam mover as pessoas para essas causas. A minha causa é essa. Eu quero histórias de 1.000 pessoas que foram transformadas por meu método. O que é meu método? A fórmula de venda para empreendimentos imobiliários. Quero ajudar corretores imobiliárias e incorporadoras a transformar seus resultados através do meu método. E por último, pessoal, usem analogias que o seu perfil de cliente ideal vai entender. A bola de neve é uma analogia que se entende de uma forma muito fácil o que é viver de renda. Aí eu vou contar para vocês a analogia que a gente usa aqui para o pessoal entender como identificar um apartamento com boa localização. Olha que louco isso. A gente criou uma analogia que a gente ensina como que o investidor identifica um apartamento bem localizado. Essa incorporadora que a gente aplica o método, ela está em Assunção, no Paraguai, tá? Lá em Assunção, no Paraguai, não tem praia, certo? O Paraguai não tem praia. E o paraguaio viaja muito para as praias de Santa Catarina, muito. Então, qual que é a analogia que a gente usa? Paraguaio, quando você quer ir para a praia e você quer alugar um apartamento, qual que é o melhor apartamento para você? Eu pergunto aqui para vocês, pessoal, quando vocês vão para a praia, qual que é o melhor apartamento para vocês? É aquele que tem o melhor custo e benefício. O que é o melhor custo e benefício? É o que tem o melhor preço e está o mais perto da praia, certo? Quando a gente vai para a praia, o apartamento, que o ideal para nós, que é o que tem o melhor custo-benefício. É o que cabe no nosso bolso e está mais perto da praia. No Paraguai, a praia em Assunção é o shopping. O ponto de referência de um empreendimento bem localizado para investir é o que está mais perto do shopping. Porque o shopping é o eixo corporativo e o shopping é o ponto de interesse de todo mundo que aluga apartamento em Assunção. A maioria das pessoas, as pessoas que pagam bem, elas querem um apartamento perto do shopping, porque o shopping é o centro financeiro e corporativo da cidade. Então, a analogia que a gente usa aqui nesse caso é esse. Ó, a nossa praia aqui é o shopping. Então, o ponto de referência para você investir num apartamento é o que está mais próximo do shopping. Então, usem analogias, pessoal. Jesus Cristo, que foi um, o maior comunicador que pisou nessa terra, ele falava através de parábolas e analogias. Então, simplifique a comunicação de vocês através de parábolas e analogias, tá? E aí vamos para o passo 5, pessoal. Como levar essa mensagem da sua causa para o seu público? Beleza, Franklin? Eu entendi que eu tenho que abraçar uma causa, eu entendi que eu tenho que ter uma proposta única de valor, eu entendi que eu tenho que ter princípios, eu entendi que eu tenho que ter clareza sobre mim, que eu tenho que contar as minhas histórias que me levaram a chegar naquela causa, mas como que eu levo essa mensagem? Eu separei alguns pontos para vocês. Reels nas redes sociais, lives no YouTube, carrossel. O que é um carrossel? Um carrossel é isso aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Um carrossel é um post desse jeito, ó. Eita, aqui eu não tô, aqui, ó. Não, aqui eu não tô achando. Aqui, ó.
Isso é um carrossel. Ó, são várias imagenzinhas numa publicação. Lives, Reels, tudo isso aqui é conteúdo, ó. Eu não estou vendendo apartamento aqui, eu estou contando a minha causa. Eu estou mostrando por que que você tem que. Ó, aqui, ó, efeito bola de neve. É um post sobre efeito bola de neve. E o melhor lugar que eu identifiquei até hoje para falar da causa são eventos online, pessoal. Num evento online, você consegue ter a atenção das pessoas por muito tempo. Essa semana, que a gente vendeu 5 apartamentos em menos de 24 horas, a gente fez um evento online, onde a gente reteve 125 pessoas durante quase 2 horas. Eu até fiz um post no meu Instagram sobre isso. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Aqui, ó. A gente teve 39% dos inscritos nesse evento online assistindo o evento. 125 pessoas. Eu até tirei um print do Zoom para deixar registrado. A gente estava mostrando o empreendimento. E a gente vendeu 5 apartamentos, deu um total de 2 milhões, quase 2 milhões e 600 mil reais em VGV em menos de 24 horas. Então, o lugar que eu identifiquei que é mais eficiente, você tem que fazer em todos esses lugares. Quem não é visto não é lembrado. Tem que fazer em todos esses lugares, mas um lugar bom para começar é um evento online, porque você consegue a atenção das pessoas e você consegue comunicar 100% a sua causa. No evento online, você consegue reter a atenção das pessoas por muito tempo. E ali você consegue trazer a sua causa para elas. Tá bom? E agora eu quero saber, pessoal, quem quer ganhar é, o material dessa aula. Comenta aí, eu quero, eu quero, eu quero. Quem quer ganhar o material dessa aula? Eu vou mandar para vocês aqui. Vocês querem ganhar o material da aula? Presente da aula, aqui, ó. Quem quer ganhar o material da aula aí, pessoal? Ninguém quer ganhar? Bem, mas ninguém escreveu? Eu não vou mandar o presente da aula. Ninguém quer? Ninguém quer o presente? O mapa mental? Opa, a Cristina quer. A André também quer. Agora eu tô gostando. Ó, pessoal, tá aí o link. Clique no link, eu mandei no chat aqui. Deixa eu ver se eu mandei em grupo. Mandei em grupo, no chat. Complete a pesquisa de satisfação. Sejam brutalmente honestos. Brutalmente honestos. Vocês são o termômetro, o indicador para eu trazer é, aulas melhores aqui. Então, sejam brutalmente honestos. Completem a pesquisa. No final, vocês vão ter o link desse mapa mental que eu criei hoje para vocês aqui, tá? De nada, Cristina, que bom que gostou. Lembrem-se que toda sexta-feira, às 9h30 da manhã, eu estou aqui dando aula para vocês, ensinando como que vocês podem vender apartamentos na planta 100% online, de forma enxuta. Eu mesmo já vendi 557 apartamentos em 39 meses, aplicando a FVI, que é a base dessas aulas que eu estou dando para vocês, tá? Lembrando que existe uma mentoria FVI, onde eu acompanho vocês de forma personalizada por um ano e ajudo vocês a bater a meta de VGV de vocês anual, com uma equipe enxuta, com vendas através da internet. Aplicando essa mentoria, eu já vendi para investidores de mais de 21 países, onde muitas das vendas aconteceram de forma online. Então, se você quer dar um salto de resultado, se você quer saber como ter previsibilidade, escala nas vendas e ter resultados parecidos, vocês podem entrar em contato comigo. Beleza, pessoal? É, eu deixei o link, vocês podem completar. Quem não completou ainda, completa logo, porque logo a gente tira do ar essa pesquisa de satisfação e aí vocês não têm mais acesso ao material da aula, tá? Então é isso, pessoal. Foi um prazer estar com vocês. Passei um pouco da hora aqui. A ideia é sempre trazer 1 hora de aula, mas eu não quero deixar de passar todo o conteúdo para vocês. Então,
Eu prefiro passar do horário, sacrificar outros compromissos que eu tenho para poder entregar esse resultado para vocês, beleza? Uma boa sexta-feira para vocês, um bom fim de semana e até a próxima. Valeu? Tchau, tchau.